Sou errada por cobrar da minha amiga por um bolo de casamento que inicialmente seria grátis, depois que ela me disse que isso não contava como um presente de casamento? Eu tenho uma amiga, que chamarei de Mary, que vai se casar em 2 semanas. Ela e eu somos amigas há vários anos, e fiquei animada quando ela me perguntou se eu poderia fazer seu bolo. Normalmente não faço mais bolos para pessoas fora da família e amigos, pois estou grávida. Atualmente estou cursando outro mestrado em administração educacional para poder ser diretora de escola porque o ensino é um beco sem saída sem uma licença de administrador, infelizmente. Na época em que ela pediu, eu também estava ensinando em tempo integral e terminando um programa de mestrado diferente. De qualquer forma, concordei em fazer este bolo há mais de 1 ano. Eu disse a Mary quando ela se ofereceu para pagar que eu faria isso de graça como meu presente de casamento para ela. Eu disse claramente presente de casamento. Ela aceitou e começamos a planejar o design. Mary queria um bolo de 4 camadas com cada camada de um sabor diferente, branco, chocolate, maracujá e limão. E várias flores de açúcar e decorações de fondant, bem como 3 cremes de manteiga com sabores diferentes. Foi muito, mas como ela está tendo um casamento em agosto, tive tempo porque a escola seria no verão, e na verdade estou tirando 1 ano de folga desde que descobri que estava grávida há alguns meses. Sábado, fui à despedida de solteira de Mary. A festa em si estava bem, nada de notável aconteceu. Eu não podia beber, mas todos se divertiram. Uma das damas de honra de Mary perguntou o que todos nós estávamos dando para ela em seu casamento. Eu disse que estava fazendo o bolo de graça. A dama de honra e outras meninas disseram que era um bom presente porque o bolo é caro, e elas gostariam de ter ganhado um de graça. É isso, e não ouvi mais nada sobre isso até hoje. Mary me mandou uma mensagem e perguntou por que eu não estava dando um presente de casamento para ela. Eu disse a ela que sim, e que era o bolo e lembrei que o bolo era de graça. Ela disse que não era um presente e que era um favor. Eu disse a ela que é um presente e que ela não pode me dizer o que posso presenteá-la. Então perguntei por que ela estava mencionando isso, e ela disse que a dama de honra com quem falei no sábado disse a ela que ela teve muita sorte de ganhar um bolo grátis. Ela concordou, mas ficou chateada quando a dama de honra disse: "Isso é um bom presente." Perguntei a ela se sua própria dama de honra acha que é um bom presente, qual é o problema, e ela disse que não cabe à dama de honra dizer quais são seus presentes. Eu disse a ela que este é o presente dela. Ela disse que um presente precisa ser algo que ela possa usar em seu casamento, não apenas o bolo no casamento. Eu disse a ela, comigo indo para a escola e não trabalhando, que essa é uma grande despesa que estou assumindo ao fazer isso de graça, e ela disse que não era problema dela e que um amigo de verdade faria as 2 coisas. Eu respondi com tudo bem, eu vou dar um jeito para você e ela me agradeceu pela compreensão. Cerca de 30 minutos depois, enviei-lhe uma conta para o bolo. A conta era de $700 com um depósito antecipado de 350 devido até esta sexta-feira e o restante 24 horas antes do horário de início do evento. Ela me perguntou para que servia aquela mensagem, e eu disse a ela, já que não é um presente, ela precisa pagar por isso. Ela disse que não podia pagar, e eu disse a ela que não me importava. Eu prometi dar a ela um presente de sua lista, no entanto. Ela me disse que nenhum bolo vale $700, mas no detalhamento da conta, apontei para onde estava indo dos ingredientes ao transporte. O local dela fica a 45 minutos de distância, mão de obra adicional. Meu marido me ajuda a entregar bolos, então ele também está sendo pago, reserva de última hora. Tempo e o tamanho do bolo em cima das decorações intrincadas que ela queria. Ela disse que não deveria ser cobrada por nada, já que prometi fazer isso de graça, e é tarde demais para encontrar outra confeiteira. Eu disse isso parece muito com algo que não é problema meu. Por que não é? Ela então perguntou se eu poderia simplesmente fazer o bolo de graça e esquecer o presente, mas eu disse que não, este é um novo acordo, e eu não respondi às mensagens dela desde então. Ela e seu noivo estavam desabafando em uma mensagem de grupo com a festa de casamento em que eu não estou. Uma das damas de honra, que é amiga em comum, me perguntou o que aconteceu depois de me contar o que estava sendo dito no texto do grupo, e eu enviei a ela as mensagens de nossa troca, e agora, aparentemente, a festa nupcial está dividida. Alguns estão dizendo que eu deveria voltar e fazer o bolo de graça, como prometi originalmente, enquanto outros estão dizendo a Mary que ela estava errada e, aparentemente, tornou-se uma grande provação. Seu noivo agora está bravo com nós dois por sermos mesquinhos e ridículos. Meu marido não acha que eu deveria fazer o bolo ou mandar o presente. Mas ele me disse para lembrar que isso poderia me custar uma amizade,
mas ele me apoiaria de qualquer maneira, mas ele acha que eu deveria me manter firme nisso e não deixar Mary me intimidar. No entanto, meu marido também não gosta muito de Mary por motivos não relacionados, então ele pode ser tendencioso. Estou errada por cobrar da minha amiga pelo bolo e se recusar a fazê-lo de graça depois que ela ficou brava comigo? Atualização. Eu li tantos comentários quanto pude. Eu não esperava a quantidade de respostas que recebi e respondi a quem pude. Este post originalmente responderia ao maior número possível de perguntas repetidas, mas esta manhã, a dama de honra amiga em comum, vamos chamá-la de Pan, me mandou uma mensagem para me dar uma atualização. Mary e seu noivo, que chamarei de Frank, não estão se falando porque entraram em uma discussão ontem à noite. Não foi diretamente por causa do bolo, mas o que o desastre do bolo revelou a Frank. Aparentemente, Mary tem gasto muito dinheiro neste casamento. Agora, todos nós meio que já sabíamos disso. Mary nos disse que Frank e sua família pagariam a conta. Ele é engenheiro e sua família tem muito dinheiro. Não tenho certeza de onde é a riqueza da família deles, mas foi o suficiente para pagar do próprio bolso para ele e seus irmãos irem para universidades caras sem dívidas. O que não sabíamos é que eles estavam discutindo sobre as finanças esse tempo todo, e meu bolo foi a gota d'água para Frank. O orçamento de Mary para o casamento foi de 30 mil e ela aparentemente gastou quase o dobro disso em flores intrincadas, seu vestido de noiva, decorações, fotos de noivado, catering, open bar, entretenimento e voar com sua família e pagar por suas acomodações. O local sozinho levou uma boa parte de seu dinheiro por causa do tamanho e localização, 1 hora de distância de onde todos nós moramos. É uma casa grande, talvez considerada uma mansão, não me lembro, com vários hectares de terra, cavalos, um lago e um campo para fotos de casamento. Toda festa de casamento supostamente ficará lá por alguns dias antes do casamento. Eu não vi pessoalmente, novamente, não estou na festa de casamento e nunca estive, mas as fotos online tornam óbvio porque é tão caro. Eu não tinha ideia de que eles haviam gasto tanto na festa de casamento. Até onde todos sabíamos, a coisa mais cara que Mary comprou foi seu vestido de noiva no valor de $5.000, só sei porque fui com ela experimentar com outras amigas e damas de honra. O marido de Pan é um dos padrinhos de Frank, e Frank tem desabafado com os padrinhos em mensagens de texto sobre o quanto isso está custando, e ele não tem certeza se quer mais fazer isso. No entanto, ele se sente compelido a isso porque o dinheiro foi gasto e não é reembolsável, mas ele disse que não sabia que Mary seria assim sobre um casamento porque ela normalmente se apega aos orçamentos, o que é verdade. Literalmente, todo mundo está surpreso com o quanto ela supostamente está gastando, incluindo meu marido e eu. Mary é a pessoa que tira tudo da marca na loja para economizar $1, mesmo quando ela realmente não precisa. Pelo que Pam me contou, Mary pediu que ele me pagasse para que ela pudesse comer o bolo, e ele disse que não porque não pudesse pagar, mas porque estava cansado de gastar dinheiro em apenas um dia. Ele disse a ela para descobrir sozinha como pagar pelo bolo. Portanto, ninguém sabe mais o que está acontecendo ou se haverá um casamento. Ninguém me procurou para fazer o bolo. Antes que alguém pergunte, não, Mary não cresceu pobre. Ela era muito de classe média como eu, e ela nunca esteve falida nem nada. Ela também nunca pareceu querer coisas excessivamente caras. Ela dirige um sedã de 10 anos que, apesar de Frank dizer que ela precisa de um carro novo, ela não vai se livrar porque funciona bem. Então, acredite em mim quando digo que realmente está fora do personagem para ela ser tão indiferente ao dinheiro. Não tenho certeza se terei outra atualização. Se eu fizer isso, será depois do casamento, se houver. Eu sei que muitas pessoas estão dizendo coisas sobre Mary apenas estar usando Frank para seu dinheiro, mas, ao mesmo tempo, quero lembrar que Pan só me deu o lado de Frank através do que ele está dizendo aos padrinhos. Não tenho ideia de qual papel ele desempenhou e se isso realmente o incomodou até este ponto ou se ele já mencionou a quantia que ela está gastando com ela. Agora são 18 horas e não falei ou ouvi falar de Mary desde ontem, depois de dar a ela a citação, então não tenho mais a acrescentar além da minha perspectiva. Realmente parece fora do personagem para Mary estar fazendo isso, mas lembro-me de quando me casei que meu marido disse que queria que eu tivesse o que me fizesse feliz em nosso casamento. Então, se ele está dizendo a ela o que meu marido me disse e ainda dando dinheiro a ela, então ele definitivamente não é uma parte inocente dessa história. Última atualização. 26 dias depois. Resumindo, o vilão nesta situação não é Mary. É Frank. E não, eles não se casaram. Se você quiser ler as 2 primeiras atualizações, elas são as únicas outras 2 postagens no meu perfil.
e esta atualização é toda a informação que reuni da dama de honra Pan e seu noivo, então tenha paciência comigo. A maior parte disso é o que Mary disse a Pan, que então me transmitiu. De qualquer forma, mencionei antes que Mary era, e ainda é, uma pessoa frugal. É por isso que todos nós pensamos que a coisa do presente e do bolo era estranha, assim como ela gastou um monte de dinheiro para o casamento. Acontece que Mary está realmente tentando economizar dinheiro, apesar de dobrar seu orçamento. Aparentemente, a família de Frank sempre faz celebrações e festas extravagantes. Isso inclui aniversários, feriados, formaturas e casamentos. Então, Frank tem enfatizado para Mary que este casamento deve ser enorme, porque é assim que sua família é. Acho que é uma maneira de exibir o sucesso, mas isso é apenas um palpite, eu realmente não sei o verdadeiro motivo. Mas Frank esteve longe o tempo todo. Não estou surpresa. Meu próprio marido só se importava com a comida, o sabor do bolo e que as cores não fossem rosa. Mas Frank tem dito a Mary para economizar dinheiro, já que é nisso que ela é boa, e que ele não queria gastar muito dinheiro em um dia. Então Mary escolheu coisas que eram mais baratas, mas não eram boas o suficiente para Frank. Como aquela mansão-casa grande onde todos ficariam? Sim, ideia de Frank. Mary aparentemente queria fazer um hotel que hospedasse casamentos porque sua família poderia ficar lá por menos dinheiro e o hotel era mais barato para hospedar um casamento do que uma mansão literal com cavalos. Ele faria isso com tudo e vetaria coisas como suas escolhas de decoração e fornecedores porque eles não eram grandes o suficiente ou acho que eram extravagantes. Ele até disse a ela o tamanho do buquê e que o vestido precisava ter muito brilho. Então, basicamente, Mary tem tentado manter o orçamento, mas o que estava no orçamento não correspondia ao gosto ou às expectativas de Frank. Então, quando eu disse que ela tinha que pagar pelo bolo, Frank acusou Mary de não economizar dinheiro, apesar de ela estar tão preocupada com o dinheiro. E Mary não foi quem teve o problema com o bolo. Era Frank. Acho que os dois sabiam que o bolo era de graça, mas Frank não sabia que eu estava fazendo de presente. Mary explicou que eu estava e ele disse que não contava e me perguntou sobre isso. Ele disse que não contava porque amigos fazendo favores para um evento como um casamento não é um presente. Em algum nível, ela deve ter concordado porque não mencionou Frank como o único com o problema nas mensagens, mas tanto faz. De qualquer forma, o bolo era o que Mary estava realmente ansiosa, porque era a única coisa que ela sentia que tinha 100% a dizer sobre o casamento. E quando eu a cobrei por isso, Frank ficou chateado porque Mary não estava economizando dinheiro como ele esperava. Isso resultou em uma briga em que eles acabaram não se falando. Quando Frank estava reclamando com o noivo de Pan e o resto dos padrinhos, foi por mensagem de texto e, de acordo com Pan, Mary os encontrou e deixou Frank por fazê-la parecer uma megera gananciosa para todos quando ela estava apenas conseguindo as coisas que Frank queria sem a ajuda de Frank. E que, se dependesse dela, eles não teriam a maioria das coisas caras que ela comprou para o casamento. O único contato que tive de Mary foi uma mensagem de texto de desculpas. Quando eu disse a ela que estava tudo bem e que ainda éramos amigas, ela não respondeu. Na verdade, ela não respondeu a ninguém além de dizer à festa de casamento que o casamento estava cancelado, pedir desculpas pelo inconveniente. Desde então, ela está quieta. Ela postou em suas redes sociais um longo pedido de desculpas pelo cancelamento. Ela disse adiado, mas notei que seu status de relacionamento se foi. Mas a localização cheque é na cidade natal onde os pais dela moram, não onde moramos, então acho que ela voltou para a casa dos pais depois de cancelar o casamento. Mas isso é tudo que sei, e ouvi isso em segunda mão de Pan. Mas, de acordo com Pan, Frank está chateado por Mary ter saído porque todo o seu dinheiro está amarrado em fornecedores que ele não pode recuperar e está tentando defender seu caso com os padrinhos. Mas apenas seu irmão está do seu lado. O noivo de Pan e os outros padrinhos pararam de falar com ele. Além disso, alguns de vocês estavam perguntando por que Mary não estava pagando pelo casamento também. Não posso responder a isso, mas Mary trabalha como freelancer e não ganha muito. Seu bacharelado era em psicologia e ela nunca fez doutorado, então conseguir um emprego em sua área não é muito fácil. Eu também não sei se eles ainda estão juntos. Mary não disse que eles terminaram, apenas que o casamento foi adiado ou cancelado. Peço desculpas se isso confundiu alguém, mas tentarei responder tudo o que puder nos comentários. Lembre-se de que ouvi a maior parte disso em segunda mão, além do pedido de desculpas que recebi de Mary do post que ela fez online, então posso não ter todas as respostas. Obrigada por me ouvirem.